O perseguidor. Nesta aula nós vamos tratar de Paulo antes da sua conversão. Adorei o depoimento de vocês, maravilhoso. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto tão polêmico, mas que muitas vezes não é visto pela própria igreja, pelo que está acontecendo. Paulo, ele tinha fama de perseguidor da igreja antes da sua conversão, né? No princípio, ele perseguia a igreja, enterrava os crentes, os santos nas prisões e votava contra eles a respeito das suas mortes quando eram condenados. Em Atos 26, capítulo de número 11, diz assim: muitas vezes ele ia nas sinagogas para outro fim, de castigá-lo, e tentava forçá-los para blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei aí às cidades estrangeiras para persegui-lo. Então veja que Paulo, ele afligia os crentes dentro das próprias sinagogas, forçando-os a blasfemar, e enfurecido os perseguia até por cidades estranhas, fora dos extremos de Jerusalém. Atos 26, verso 10, diz que o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido a autorização dos principados dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava meu voto contra eles. Então, a conversão de Paulo foi um alívio para a igreja e uma bênção para todos. E para nós até os dias de hoje, não é verdade? Somente em Cristo Jesus o homem pode ter uma transformação de caráter, como diz o próprio Paulo. Quer saber quem é crente? Observe o seu comportamento, os seus frutos. O que eu costumo dizer? Pecador todos nós somos. Errar todos nós erramos. E as pessoas começaram a pegar esse versículo que Paulo, esse texto que Paulo fala sobre olhar os seus frutos, e elas começaram a confundir os frutos de uma mudança de caráter, que a Bíblia diz que é o arrependimento, com a personalidade das pessoas. Então, um exemplo, digamos que a personalidade da Sandra, que é uma pessoa bem calma, mas vamos colocar que a Eliane já não é calma. Então, na hora de uma reunião, de uma conversa, de uma situação, a Eliane explode. Aí começa aquele comentário dentro da igreja. Você viu a Eliane? A Bíblia diz, conhecerei os seus frutos. E o fruto dela é esse, né? Ela é assim, não se converteu ainda, irmãzinha. Não confunda personalidades, que todos nós temos diferentes umas das outras, com o caráter cristão. Porque tem muita gente quietinha dentro da igreja que não abre a boca para nada, aceita tudo, mas o caráter dela é destrutivo. Ela não tem arrependimento. Observar os frutos é ver se a pessoa está pronta para o arrependimento. Se arrepender-se é deixar a má conduta, né? A pessoa, ela pode ser o que for, ela vai pecar, ela vai errar, mas não, nos seus frutos você percebe o seu arrependimento naquelas situações e a mudança da pessoa naquela situação. Então, Paulo logo se percebeu a sua mudança de caráter, a sua transformação. Ele deixou de perseguir a igreja, deixou de matar, de encerrar os crentes nas prisões, mas não deixou a sua personalidade forte. Você pode ver ele em uma das suas epístolas falando do próprio Pedro, questionando o fato do Pedro ter perseguido ele como apóstolo. Você vê ele batendo boca com Barnabé, quase saindo no tapa. A Bíblia diz que a briga não foi pequena, foi uma briga grande, de saírem, terem que apartar eles dois, Barnabé e Paulo, outra hora ele e Pedro. Então veja que a personalidade forte de Paulo, né, de sanguinário, ainda estava dentro dele. Mas a mudança no seu caráter de arrependimento, de perseguidor, passou a ser um evangelista. No mundo de hoje, a perseguição em todos os lugares e em todas as facetas, né? Mas como disse a Eliane, como disse a Simone, os perseguidores da igreja não é o mundo, como eu falei na última aula. O perseguidor da igreja são os religiosos. Lembrando que Jesus, ele veio combater a religiosidade, quebrar a mente grega da religiosidade. Hoje o combate é contra a alma e o ego humano, né? Os seguidores de Cristo, os defensores da flama do Evangelho, eram
perseguidos implacavelmente pelos religiosos da época. E hoje também não é diferente. Paulo de Tarso foi um perseguidor implacável, como ele mesmo descreve em 1 Timóteo, capítulo 1, verso de número 13. Ele diz: antes fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas alcancei a misericórdia do Senhor, porque eu fiz quando era ignorante na minha incredulidade. Entendam isso, irmão, ignorante na minha incredulidade. Um homem que nasceu dentro do judaísmo, dentro de uma religião oficial, um homem que cresceu aos pés de Gamaliel, os ensinos dos seus pais eram da mais severa na religião. Então, agora estão dizendo para este homem que um cara que morreu na cruz era o Messias. Então, na sua ignorância diante de tudo que ele aprendeu, ele não creu nisso. Então, era uma ignorância da parte dele, porque era algo desconhecido, tá? Jesus, vamos dizer assim, era uma novidade, tá? Mas nos dias de hoje, Jesus não é uma novidade. Nos dias de hoje não é algo desconhecido. Muitos crentes religiosos conhecem a Cristo, andam com Cristo há 1000 anos, a palavra é pregada, o evangelho é pregado, né? Não existe como você dizer, eu estou sendo ignorante no assunto, porque hoje tem várias formas de comunicação do evangelho, várias fontes de ensino que você pode buscar. Você só é um ignorante se você quiser, não é verdade? E principalmente no nosso país, onde nós temos liberdade religiosa. E muitos estão fugindo para cá por conta dessa liberdade religiosa. Então não tem como a Simone, vamos dizer assim, que está aqui no Face já, eu dizer para ela, Simone, você fez muita coisa por ignorância, né, você não entendia do assunto, diante de tudo que está sendo pregado, diante de tudo que está sendo ensinado, diante dos acessos que nós temos, não tem como você dizer que você não é um conhecedor do assunto. Você só não é um conhecedor de certos assuntos por pura, vamos dizer, religiosidade mesmo, né? Porque hoje em dia não podemos ser ignorantes no assunto da revelação da palavra de Deus, né? No texto de Paulo que nós lemos de 1 Timóteo, que eu acabei de ler para vocês, Paulo usa 3 palavras para descrever a si mesmo. A primeira, blasfemo, ele fala mal dos cristãos e do seu Senhor. Veja que isso se encaixa no religioso, como disse a Eliane, as igrejas falando mal uma das outras, os irmãos criticando uns aos outros, né? E tudo que acontece, como foi citado, né? É porque o Bolsonaro não é cristão, né? E ele está buscando fazer tudo certinho. Olha aí, está fazendo besteira. Os próprios cristãos, eu poderia chamar essas pessoas de religiosos, falando mal um dos outros, na sua ignorância, eles estão, vamos dizer assim, perseguindo a igreja de Cristo. Por isso que Deus nos deu uma direção, até para dar um exemplo na palavra, quando nós estamos pregando, até para falar de Cristo, dando exemplos de histórias, nós não podemos usar a igreja B, C e D. Foi uma direção que Deus nos deu. Nós temos que usar os assuntos da nossa igreja. Muita gente espanou com isso, né? Porque diz que o pastor expõe o problema da igreja, tem coisas que não precisa falar, né? Não precisa estar falando de dízimo, não precisa estar falando disso, mas é os problemas da nossa igreja que nós temos que expor para que haja conserto, né? Quando nós expomos o problema do outro, nós estamos apontando, estamos sendo religiosos, estamos, vamos dizer, no coração daqueles que recebem, nós podemos estar blasfemando, como Paulo foi um blasfemo, falando mal, e assim nós estamos defamando o nome de Cristo, né? Querendo ser melhores do que os outros, apontando para os outros. Hoje em dia as pessoas não saem da igreja e saem simplesmente, elas têm que destruir a igreja onde elas receberam bênçãos, elas têm que falar mal das pessoas que estão lá dentro. Interessante, irmão, a perseguição é ferrenda ainda em cima de pastores. Eles não falam mal daquele irmão que não falava com ele na igreja. Quando ele sai da igreja, ele não blasfema nem fala mal. Eu estou dando exemplo do primeiro nome que Paulo deu para si mesmo, que foi o blasfemo. O irmão sai da igreja, ele não fala mal, vamos dizer assim, tem irmãos na igreja, religiosos, podemos dizer assim, que eles não se falam, não se bicam dentro da igreja. Muitas vezes o pastor tem que estar resolvendo o problema deles, porque eles não se dão bem. Mas quando um deles sai da igreja, eles vão falar mal do pastor
e não daquele irmão que ele não se bicava. Então você entende que há uma religiosidade, uma perseguição na igreja de Cristo para defamar a igreja de Cristo, vinda do próprio Satanás, que usa os religiosos como perseguidor. A segunda coisa que Paulo se considerou, ele se considerou um perseguidor, prendendo e açoitando o cristão. Nós vamos ver aqui nessa lição que existem várias formas de açoite, e uma delas é a psicológica. Muitos estão sendo perseguidores da igreja, como disse a Eliane e a Simone, de uma forma psicológica. Estão defamando e perseguindo a igreja de Cristo. Irmãos do céu, que perseguição dos infernos é essa? Que os crentes falam mal de você no Facebook, falam mal de você no WhatsApp, falam mal da sua igreja para pastores, né? Interessante que, irmãos, a verdade sempre vem, as coisas sempre aparecem, e Deus, Ele está sempre agindo em tudo e em todos. Quando nós estamos sendo perseguidores de um pastor, de uma igreja, não se engane, você se torna um perseguidor do próprio Cristo. Porque se a igreja diz levar o nome do Senhor, eles não vão chamar, o mundo não vai ver como a irmãzinha fulana, que é uma religiosa e não gosta dos irmãos porque comeu, bebeu e cuspiu no próprio prato. O mundo não vai olhar dessa forma. O mundo vai dizer, aqueles crentes daquela igreja, aqueles crentes daquela outra igreja. E é o nome de Cristo que está sendo defamado, açoitado, humilhado e perseguido. Então, Paulo, ele se colocou como um blasfemo, como um perseguidor, ao perceber que a religião do caminho, que era os cristãos, né, ela era um chamado de a religião do caminho, eles ameaçavam o judaísmo. Por quê? Porque ela nasceu dentro do próprio judaísmo. Então, Paulo começa a forçar os crentes a blasfemar e muitas vezes dava voto para que eles morressem, matassem e o matassem. A terceira palavra que Paulo usou contra ele mesmo, quando ele era um desconhecido do nome de Cristo, foi insolente. Para levar cabo do seu plano opressor, ele sentia o prazer mórbido de afligir de forma violenta os cristãos. Como blasfemo, ele afligiu os cristãos apenas com palavras insultuosas. Veja que hoje não é diferente. Muitos religiosos, Márcio está dizendo aqui, estão sendo usados pelo próprio diabo, filho das trevas, até o diabo fica assustado. É uma verdade, irmão. Tem coisas que o diabo diz, eu não tenho nada a ver com isso. É a religiosidade das pessoas que estão fazendo esse tipo de situação, blasfemando com palavras insultuosas, insultando uns aos outros. Irmão, faz um favor para mim, quem está livre aí, liga para Isabel e fala para ela que eu mandei ela acordar, amém? Então, como perseguidor da igreja, ele infligiu sofrimento físico. Como insolente, ele atacou os cristãos com crueldade e abuso. Então, veja que nós encontramos uma singularidade com os crentes de hoje, né? Tem tudo a ver. A perseguição não mudou. A violência aos cristãos ainda estão no mundo, como disse o Artemis, fora do Brasil, diante de religiões que não aceitam o cristianismo, como os muçulmanos e tantos outros, a Índia, e nós vamos ver isso aqui. E no nosso país, podemos ver um país religioso, onde a perseguição está por trás da religiosidade com palavras insolentes. Então, se no Brasil é com palavras insolentes, uma perseguição psicológica infiltrada, com mentiras do anticristo, na Índia a perseguição é física, né? E vamos dizer, em outros países árabes, a perseguição é de morte. Então veja que a perseguição da igreja nunca parou, nunca acabou, e se não fosse o Senhor ser o governante dela, essa igreja já teria sido destruída. Mas como disse o próprio Cristo, nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Contudo, para Paulo Bárbaro, a graça de Deus superabundou, né? Como eu digo,
né? O caráter cristão, a graça vem superabundando, vem sendo maior do que o pecador. Ele foi plenamente alcançado pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, aceitando prontamente, nós vimos isso na aula passada, no caminho de Damasco, que quando ele viu o Senhor e ouviu as suas palavras, prontamente ele disse: o que o Senhor quer que eu faça? Ele estava disposto a servir. Então houve uma transformação imediata na vida de Paulo. Em Atos capítulo 9, verso 1, alguém quer falar? Não? Então vamos continuar. Liguem para Isabel e acordem ela, irmão. Ou ela já está aí? Não, não está. Eu já liguei, mas eu acho que é porque eu estou ouvindo a aula, ela não conseguia me ouvir. Ah, Eu tô com ótimo. fone, mas eu mandei mensagem. Ótimo. Tá ok, obrigada. Então, Atos 9, 1 diz que Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos capítulo 9, verso 1. Então, veja que Saulo, que é o homem antes da sua conversão, ele era um perseguidor e ameaçava os crentes de morte. Antes da sua conversão a Cristo, tudo que Paulo pensava, falava, fazia, era dominado pelo seu desejo de aniquilar a igreja e os seguidores de Jesus Cristo. Damasco era uma cidade, era residência de muitos judeus, era uma cidade de um centro comercial muito grande, para onde convergiam grandes caravanas, e de todas as direções vinham essas caravanas, do mundo antigo e onde a fé cristã começou a florescer, começou em Damasco. Então Paulo viu em Damasco que o evangelho se espalharia por todo o mundo. Ele percebendo a movimentação em Damasco, por ser grande a resistência, a residência de judeus naquele lugar, ser grande a quantidade de sinagogas, o comércio também muito grande, grandes caravanas do mundo antigo passavam por Damasco. Então ele percebeu que de Damasco o evangelho de Cristo se espalharia pelo mundo. Por isso que em Atos 9 você vê Saulo, indo no caminho de Damasco. Então, no caminho de Damasco, aonde ele ia paralisar o evangelho, né? Jesus tem um encontro com ele. Então, isso é muito maravilhoso. O homem pensa, mas o Senhor está acima dos pensamentos humanos. O sumo sacerdote era o cabeça do sinédrio, o qual, como corpo jurídico, possuía jurisdição sobre os judeus. O sinédrio era um tipo de advogados, juízes, que julgavam causas religiosas de acordo com a religião judaica, tá? E esses judeus residentes em Jerusalém, na Palestina e em todas as dispensações, eram esses que eles julgavam. Todo tipo de judeu que tivesse na Palestina, em Jerusalém e na dispersão, em todos os lugares em que eles foram dispersos e estavam os judeus, o Sinédrio tinha a autoridade de fazer seu julgamento. Assim, eles tinham o poder de expedir os mandatos para as sinagogas de Damasco, a fim de prender os cristãos judeus que ali residiam. Como a igreja de Jerusalém foi duramente perseguida, muitos cristãos fugiram para Damasco, mas não deixaram de pregar o evangelho em meio às perseguições. Atos capítulo 8, verso de número 4, diz que: mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. Alguns deles, escapando da implacável perseguição da igreja, foram para Damasco, onde havia muitas sinagogas. Paulo, sabendo disso e munido de carta de autorização do Sinédrio pelas autoridades, ainda respirando ameaças de morte, como diz os textos bíblicos, ele dispõe a ir para Damasco para manietar, amarrar, prender e arrastar os cristãos para Jerusalém, e todos aqueles que confessavam o nome de Cristo ele estava disposto a torturar. Na linguagem dos crentes em Damasco, Paulo era um exterminador, né? Você pode ver em Atos 9, Ananias falando para o próprio Jesus, mas ele tem matado. Você quer que eu vá de encontro com Saulo, perseguidor, tem matado muitos e encerrado muitos nas prisões? É esse que o Senhor quer que eu vá? Aí Jesus fala para ele é para mim um vaso escolhido. Atos 9,
21 diz assim: todos que ouviram falar de Saulo, ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir a Jerusalém? Aqueles que invocavam o nome do Senhor, não é esse que está destruindo? E não veio para Damasco justamente para levar presos os chefes e os sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando a sua fé em Jesus. Irmãos, Paulo tinha acabado de se converter e o que falavam dele era que ele era um assassino, um perseguidor, e não confiavam em Paulo. Mas Paulo se fortalecia cada vez mais. Aí vem aquela perguntinha básica para você: o que falam de você? O que estão falando da sua igreja, né? Muitos têm falado de você, muitos têm falado da sua igreja. Então perceba-se que o movimento de perseguição ainda não acabou. As pessoas não vão de imediato acreditar em você, acreditar no seu pastor, na sua igreja, ou quem quer que seja, né? Só porque você está falando, ou só porque as pessoas sempre têm essa mania de perseguição e vão sempre achar, não, ele não mudou, né? Então não importa o que falam de você, seja como Saulo, se fortaleça cada vez mais e confundam aqueles que falam mal de você, né? Esses dias atrás teve um caso das pessoas ficarem me atormentando no WhatsApp, querendo que eu desse satisfação para elas de por que eu estava falando mal delas nas redes sociais. Eu já expliquei isso aqui. Eu não estava falando mal de ninguém, eu estava assistindo um filme e simplesmente escrevi algumas frases do filme no Facebook e compartilhei algumas coisas que amigos meus compartilharam e eu achei interessante e compartilhei. E veio aquele comentário: ela está falando isso por conta de fulano que saiu da igreja. E começou aquele zoom no WhatsApp e de repente parou no meu ouvido aquela confusão toda e chegaram a me perguntar: por que você está falando mal de mim? Por que você não sei o quê? Por que você? E começou aquela perseguição, né? Falando mal. Eu não dei satisfação, eu não respondi a nenhuma dessas perguntas no WhatsApp. Por quê? Porque eu não estava falando mal de ninguém. Muito pelo contrário, quem tinha o direito de perguntar o que vocês estão falando do meu nome era eu, mas eu não dei nem satisfação. Por quê? Porque, irmão, diante de situações de perseguição que você percebe que é o próprio diabo inflamando, você precisa se fortalecer no Senhor. Você não pode entrar na pilha e se desgastar ao ponto de ser inflamado, porque se a gente entra nesse tipo de situação, o seu coração é inflamado, né? Porque são pessoas que você ajudou, são pessoas que você amou, são pessoas que decidiram ir para outra igreja, amém, vai com Deus, mas agora estão te perseguindo por outra situação que elas criaram dentro delas mesmas, né? Então, diante desse tipo de situação, nós precisamos nos fortalecer cada vez mais, né? Como fez Paulo. Estavam falando mal de Paulo, dizendo que ele era um perseguidor, dizendo que ele era um assassino. Não acreditavam, não confiavam no seu apostolado. Ele mesmo vai dizer que os próprios apóstolos não creram no seu apostolado. Era um homem que foi perseguido, mas de perseguidor passou a ser um perseguido. Ele era um perseguidor e passou a ser um perseguido. Como disse o próprio Cristo, ele vai ter que provar na pele o que é lutar contra os agrilhões, né? Então, Paulo, ele era um perseguidor de cristão. Diante do Sinédrio, Paulo disse: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões, tanto homens como mulheres. Atos 22, verso 4. Né? Por isso que o nosso grupo de mulheres, o nome é Mulheres no Caminho, porque antigamente o nome dos cristãos era os tais, ou os tais do caminho, né? Então, em vez de tais do caminho, eu coloquei Mulheres no Caminho, porque Saulo, então, ele perseguia ferozmente os cristãos, por causa do seu zelo destrutivo pela lei mosaica, ou seja, a religiosidade, o suposto fato religioso de que Jesus era um impostor e um blasfemo, porque foi isso que ficou diante do povo, né? Não pode um nazareno que morreu na cruz,
né, num lugar de condenação, de miséria, ser o Messias? Não pode. Aí você diz, pastor, e a ressurreição? Para muitos, a história que ocorreu naquela época é que o corpo de Jesus foi roubado pelos próprios judeus, que inventaram essa nova seita que nasceu do judaísmo. Então isso não entrava na cabeça deles, que alguns homens que criaram uma seita dentro da religião deles, roubaram o corpo de um homem morto e agora estão dizendo que ele é o Messias. Então não entrava na cabeça deles isso. Logo, eles não aceitavam que um nazareno crucificado como um criminoso, no meio de dois criminosos, poderiam ser o Messias de Deus. Eles não aceitavam e muitos até hoje não aceitam isso. Não aceitavam que os cristãos anunciassem a ressurreição, sendo que na cabeça deles o corpo foi roubado. Eles não aceitavam de uma ressurreição daquele que tinha sido pendurado na cruz. Não aceitavam uma pessoa pregada na cruz, considerada maldita, pudesse ser o salvador do mundo. Por que maldita? Porque Deuteronômio, capítulo 21, verso 23, na lei de Moisés está escrito: o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente os enterrará no mesmo dia. Por isso que o corpo de Cristo foi tirado. Ele era judeu, então os judeus vão lá e dizem que por lei, a lei de Deuteronômio, capítulo 21, 23, o corpo não poderia ficar pendurado no madeiro, porque era maldito. Porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então o cadáver não pode permanecer no madeiro. Então eles tinham que tirar o corpo daquele que foi pendurado no madeiro, por isso que Cristo foi retirado o seu corpo do madeiro e levado para o sepultamento. A Simone está dizendo aqui. Analisando esse seu comentário, pastora, percebo que muitas vezes nos vemos tendo de nos defender por ato de julgamento indevido. Que absurdo isso, né? A pessoa não deveria nos julgar e está lá procurando nos defender. Isso é uma realidade, né? Quem deveria buscar satisfação, quem deveria buscar perceber, né? Eu quero saber o que está acontecendo entre vocês, que eu soube do zum, 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 né? É a pessoa que estão falando do nome dela. Mas muitas vezes é o contrário, estão falando do seu nome e ainda querem que você dê satisfação. Aí isso é até engraçado, né? Como a pastora Magali publicou outro dia, não dê satisfação, né, ao burro, né? Não queira discutir com quem não tem entendimento, porque para estar falando esse tipo de coisa não tem entendimento mesmo. Então vamos lá, veja que por isso Paulo, nosso Senhor, ele, para Paulo, nosso Senhor não passava de um blasfemo, tá? Por isso que para muitos judeus hoje também Cristo não passa de um blasfemo. Mais tarde, por ocasião da sua conversão a se encontrar com Cristo no caminho de Damasco, ele descobriu que Cristo assumiu a maldição da lei e por isso livrou-os desta maldição. O próprio Paulo vai falar desse assunto, porque ele provou na pele. Um cara que não creu, não acreditou que aquele maldito do madeiro poderia ser alguma coisa. Agora ele tem um encontro com aquele maldito do madeiro e diz para ele: eu fiz isso por você e não porque eu era um maldito. Então este homem se converte, está em Gálatas, capítulo de número 3, verso 3. Paulo escreve: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha que autoridade esse homem tinha para falar do assunto. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então o homem antes incrédulo agora prova na pele essa palavra e ele explica essa palavra com toda a autoridade do Espírito Santo. O zelo, irmão, religioso sem entendimento pode levar muitos homens a fazer loucura, como tem feito nos dias de hoje. Eu vou dizer uma coisa: se um pastor não estiver bem psicologicamente, ele fica louco, literalmente louco. Vou colocar o meu caso: você não tem um salário porque o povo não está nem aí se você está comendo ou bebendo. Você não tem uma casa para morar porque ninguém está nem aí, está todo mundo em suas casas, muito bem vestidas e bem guardadas, e ainda estão sendo
bem tratadas e quando precisam de oração, tem um pastor lá à sua disposição. Aí o pastor tem que trabalhar fora, tem que trabalhar dentro de casa, além de trabalhar no mundo, tem que trabalhar na igreja e para o povo da igreja. Aí ele trabalha em 2 lugares e ainda tem que estar recebendo acusações de pessoas que não têm o que fazer, onde ficam atormentando psicologicamente. Irmão, eu não vejo outra saída para pessoas que não estão bem psicologicamente, a não ser o suicídio, como muitos pastores fizeram o ano passado. É uma loucura, mas é o que tem acontecido em nosso meio. As pessoas estão num mundo religioso tão grande que estão torturando psicologicamente a muitos. São poucos os que suportam, tá? Esse tipo de situação. Eu já ouvi um pastor dizendo assim, Ligiane, ore por mim porque eu estou indo para tal lugar. Falei, você vai deixar o ministério? Ele, vou porque eu acho que eles não querem pastores. Eles estão muito bem sem pastores. Se eles quisessem pastor, eles cuidavam do pastor deles. Então, estou indo cuidar da minha família. Esse pastor fez errado? Aos olhos humanos, não. Aos olhos de Deus, ele largou a mão do arado. Isso é muito complicado depois para a vida de um pastor. Mas acredito que lá na frente ele encontra perdão. Mas não é difícil isso acontecer, isso tem acontecido todos os dias. E as pessoas estão levando homens de Deus à loucura por conta de uma perseguição psicológica, por conta do zelo religioso sem entendimento. Estão levando muitos à loucura. Na verdade, o ódio de Paulo não era propriamente contra os cristãos, mas contra o próprio Cristo. Quando eu digo para você que aquele que persegue um pastor, que persegue uma igreja, é perseguidor do próprio Cristo. Os textos do Novo Evangelho deixam isso bem claro. A própria vida de Paulo deixa isso muito claro. Poderíamos encontrar irmãos que não são completamente convertidos na época de Paulo? Sim. Podemos encontrar pessoas que blasfemaram? A Bíblia diz que tem pessoas que blasfemaram. A história diz que tem pessoas que não aguentaram a pressão psicológica de Paulo e blasfemaram contra o nome do Senhor, né? Xingaram, né? Falaram mal da igreja, porque não aguentaram uma pressão psicológica. Então, veja que na época de Paulo, teve pessoas que renunciaram por conta da pressão psicológica. Isso pode acontecer, né? Por conta da perseguição contra a igreja de Cristo. E Paulo, quando se encontra com Jesus, Jesus mesmo diz, você está perseguindo a mim, é a mim que você me persegue, né? Quando nós estamos perseguindo alguém, um ministério, principalmente um pastor, porque você está perseguindo o ministério daquele pastor, você está perseguindo o próprio Cristo. Então veja que temos muitos religiosos por acreditarem naquilo que eles querem acreditar, né, naquilo que para eles parecem bem, e começam a criticar e blasfemar, né, falar mal de outros ministérios e se encontram na mesma situação de um Saulo. Atos 9,4 diz que Paulo teve um encontro com Cristo e o próprio Cristo pergunta para ele no caminho de Damasco, Paulo, por que você me persegue? E Paulo retruca, quem és tu, Senhor? E ele logo obtém a resposta do próprio Cristo no versículo 5 de Atos 9. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, Paulo, ele teve um encontro com Cristo e percebeu que a perseguição dele contra a igreja não era somente contra a igreja, mas contra o próprio Cristo. Paulo testemunhou ao rei Agripa sobre isso. Em Atos 26, verso 9, ele diz assim, na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deviam eu praticar contra o nome de Nazareno. A Simone falou que mandou mensagem para Isabel, ela acordou? Simone? Então, ela chegou a acordar e apareceu lá que estava online, mas eu não sei se ela viu. Entendi. Não sei se ela viu minha mensagem, porque eu não consegui falar com ela. Ela atendeu, mas como eu tô com fone de ouvido, para poder ouvir aqui em casa, ela não conseguia me ouvir. Entendi. Eu vou tentar de novo.
Não, pode deixar então. Pode deixar, não precisa tentar não. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Então vamos continuar. Então, a perseguição contra a Igreja de Cristo. No segundo tópico, nós lemos isso aqui na revistinha, contra os seguidores de Jesus Cristo. Paulo era uma fera selvagem, vocês leram isso na revistinha. Ele estava determinado a banir da terra o cristão, ou o cristianismo. O fanatismo religioso sem fundamento faz com que o fanático cometa loucuras, como eu já falei aqui. Agora eu vou ler um artigo que eu trouxe para vocês, especificamente para vocês. Eu escrevi algumas coisas e eu vou estar lendo um texto que fala de um homem religioso. E você pode ligar isso com os nossos dias de hoje. O fanatismo religioso de Paulo sem fundamento fez com que ele cometesse loucura. Nos dias de hoje, não vamos dizer assim, na época de Adolf Hitler, o zelo religioso de Martim Lutero provocou os religiosos como Adolf Hitler. Todos nós sabemos que Lutero era um padre alemão. Todos nós sabemos que Lutero era um padre alemão. E todos nós sabemos que Adolf Hitler era um alemão. Então, Lutero, no seu zelo religioso, provocou a religiosidade na Alemanha. Na escrita de Martinho Lutero, quero que vocês prestem bem atenção nisso, ele defende a perseguição de judeus. Ele fala sobre a queimar as sinagogas e escolas judaicas. Ele fala da destruição dos bens religiosos e a proibição de rabinos a pregarem e o confisco do seu dinheiro. Isso é uma carta, uma das escritas de Lutero. Se você assistir todos os filmes da Segunda Guerra Mundial relacionados à história real de judeus, você pode ver que eles tiveram suas casas saqueadas, seus bens, seu ouro. O judeu sempre foi um povo muito rico. Seu bem, seu ouro, suas fazendas, tudo que era do povo judeu foi saqueado, depois era usado na guerra. As suas casas, escolas eram queimadas, os seus bens religiosos eram queimados. Em Portugal tem um museu que chama Forte, muito bem protegido, porque nele guardam algumas sobras de documentos de famílias judaicas e onde elas estão, para que lado elas foram, a forma que elas foram perseguidas e assim por diante. Então, nos escritos de Lutero, uma das coisas que ele também fala, se você assistir os filmes de perseguição da Segunda Guerra, você vai ver que isso literalmente aconteceu. Ele fala que os judeus são vermes envenenados e venenosos e devem ser recrutados para trabalho forçado e expulsos da terra de uma vez por todas. Você vê na Segunda Guerra Mundial que Adolf Hitler e os alemães fizeram com os judeus de todo o mundo, né? Colocaram ele ao trabalho escravo, lançaram eles como recrutas dos trabalhos forçados, expulsando eles das suas cidades, levando para os cárceres. O religioso também parecia incitar o assassinato dos judeus ao escrever esta frase. Isso é frase de Lutero, tá, irmão? Temos culpa em não matar os judeus. Então, os alemãos religiosos, fãs de Lutero, começaram a perseguir os judeus e principalmente na Segunda Guerra Mundial, que milhões e milhões e milhões, irmãos, assista, tem muitos filmes maravilhosos, O Menino de Pijama, O Pianista, é um filme maravilhoso, fala histórias reais de pessoas que foram perseguidas na Segunda Guerra e tantos outros filmes, né,
e se você assistir os filmes, você vai ver que os ditos e as escritas de Lutero estavam impregnados no coração desses religiosos, como Adolf Hitler. Você pode ver várias fotos do Hitler saindo da igreja, você vê várias fotos do Hitler buscando a Deus em meio à guerra. E para ele também, ele achava que estava fazendo o que era certo diante da sua religiosidade, daquilo que ele tinha aprendido. No entanto, o religioso esperava que os judeus se convertessem ao movimento protestante. Tá aí um detalhe que eu coloquei, que esse pensamento antissemita, nós protestantes estamos carregando na história. Nós queremos que os judeus se convertam ao protestantismo. Eles querem que se convertam. Primeiro, o judeu, ele sempre vai ser judeu. Tem regras que são feitas só para judeus. E eles não vão deixar de cumprir aquilo porque eles são judeus. São um povo escolhido para viver aquilo diante de Deus. E isso não vai mudar na vida deles. Por mais que eles aceitem Jesus como Salvador, por mais que eles reconheçam, eles vão continuar acendendo a vela do Shabat. Eles vão continuar fazendo as suas rezas que eles sempre fazem. Eles vão continuar porque eles são judeus. Só que o que está acontecendo? Assim como no passado os judeus não deixaram os gentios entrar no templo e o templo teve que ser destruído, hoje também estamos dessa forma. Nós estamos com a mente protestante de Lutero, da Reforma ainda, né? Nós queremos que eles se convertam, venham para a igreja e se comportem igual a gente. Isso nunca vai acontecer. Nós andamos juntos na mesma fé, nas mesmas promessas, nas mesmas bênçãos, como disse o próprio apóstolo Paulo, né? Então, veja que os escritos de Lutero ainda influenciam no nosso meio protestante. Olha o que ele continua dizendo. Como eles não fizeram, como os judeus não se converteram ao protestantismo, eles não fazendo isso, o monge Agostinho Lutero se voltou violentamente contra este povo. Aí eu me lembro uma vez, eu tinha 15 anos, eu cheguei para o meu pastor e eu disse para ele assim, eu devia ter 16 anos, eu falei para o meu pastor e disse, o Papa ajudou muito a matar milhões e milhões de judeus, porque a Igreja Católica ajudou financeiramente na Segunda Guerra, e eles ajudaram a matar muitos e milhões de judeus. O meu pastor, um homem sábio, era professor do Instituto Bíblico do Norte, da Presbiteriana. Ele virou para mim e disse, Ligiane, não se engane, nós protestantes temos uma culpa muito grande com a morte daqueles judeus na Segunda Guerra. Por quê? Porque os protestantes também queriam obrigar os judeus a se converter à sua agora nova religião. E aqueles que não se convertessem, como fez Martinho Lutero, ele se voltava violentamente contra este povo. No tratado tem até um vídeo que fala, né, a religião é um ópio. E se você observar a história, eu não coloco esse grupo na escola dominical, eu não coloco esse vídeo em outros lugares para que vocês possam ver, porque para vocês ouvirem um vídeo como esse, você precisa entender a história e entender por que o cara está falando aquilo, que a religião é um ópio, né? Se você ler a história de Lutero, de Adolf Hitler, a história da Igreja Católica, a história, né, do protestante, você vai ver que tem tudo a ver. A religiosidade, ela não morre, ela vai a cada dia, a cada tempo, ela vai agindo no passar do século. No Tratado de Lutero, ele diz que aqueles que aderem ao judaísmo devem ser considerados sujos. Se você ver e assistir alguns filmes da Segunda Guerra, eles vão cuspir nos judeus, dizer que eles são a escória da humanidade, eles vão cuspir nos judeus, matar os judeus, porque eles não são gente, são vermes. Então, nos próprios filmes, os atores que relatam a guerra, eles repetem os tratados de Lutero. Olha o que Lutero dizia. E os judeus são como fezes do diabo. Olha as palavras que Lutero usou.
que os judeus são como fezes do diabo, que chafurdam como porcos, né? Os judeus. Olha, acho que eu já assisti mais de 20 filmes da Segunda Guerra Mundial falando de judeus e perseguição aos judeus nas prisões, em tudo que se relata a história. Eu comecei a estudar, a assistir, a ver documentário. E em todos os documentários, em todos os filmes, os alemãos falavam que os judeus eram porcos, né? Então os protestantes também afirmam que a sinagoga era um prostíbulo incorrigível. Então veja que nós, protestantes, ainda carregamos essa conduta antissemita, tá? Olha o que Martinho Lutero falou em seus escritos: queime suas sinagogas, negue a eles o que eu disse anteriormente, forçai eles ao trabalho, trate eles com toda sorte de severidade. Irmãos, você não tem noção? Aquele povo viu seus filhos sendo torturados, suas mães, seus pais, né? Arrancaram dedos, perna, cabelo, foram literalmente torturados, porque um dos tratados de Lutero, ele fala: trate eles com todo tipo e sorte de severidade. Eles são inúteis. Devemos tratá-los como cachorros loucos para não sermos parceiros de suas blasfêmias, dos seus vícios, que nós não recebemos, não vamos receber a ira de Deus sobre nós por conta deste povo. Isso é um tratado de Lutero, o grande reformador, né, que muita gente idolatra, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, cópias dos livros de Lutero, e esses eram um dos livros de cabeceira do Hitler, tá? Lembrando que a primeira Bíblia traduzida por Lutero era alemã. Então, o próprio Hitler tinha os livros de Lutero como cabeceira de cama. Veja que Adolf Hitler foi um religioso nato e fã do grande padre e agora pastor Lutero, né? Esse grande reformador que muita gente defende como, né? Não estou desmerecendo, irmão, a postura dele na reforma, de ter lutado contra a Igreja Católica, tá? Mas nós precisamos prestar atenção em tudo aquilo que nós damos ênfase demais, né? Precisamos ser justos ao ponto de ver todos os lados. O Artemis está dizendo aqui: pastora, a religiosidade é algo gerado por princípios humanos ou por Satanás? É o próprio princípio humano, debaixo de uma cegueira de Satanás, tá? Pastora, eu já ouvi dizer que o Evangelho veio através de Lutero. Em estudos da história da Reforma, fala que muito disso. Então, eu tinha um pouco de repousa sobre os evangélicos pelo que ouvimos falar e lemos sem o conhecimento. Então, protestantes eram revoltados, querendo ser melhor, etc. Eu também ouvia muito isso, que os protestantes queriam ser melhor do que os católicos. E eu não tinha ouvido falar de Paulo da forma do evangelismo e como conheço hoje. Literalmente, os protestantes, vamos dizer, 30 anos atrás, havia essa discórdia entre protestantes e católicos, porque a Guerra Fria e todas as perseguições religiosas ainda estava muito patente na vista de muitas pessoas. E na minha época eu ainda provei um pouco, né, dessa perseguição, porque na minha época não se chamavam evangélicos gospel, eram os bode, né? Dizia que eles fediam, né, por conta dessa perseguição religiosa. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, as cópias do livro de Martim Lutero foram exibidas por toda a Alemanha, em comícios e reuniões em Nuremberg. E o consenso acadêmico predominante é que o livro teve um impacto significativo no Holocausto. Então, se você vê a história da Segunda Guerra e todo o sofrimento do povo judeu na Segunda Guerra Mundial e a sua perseguição, fazem parte de um antissemitismo que foi espalhado pela Alemanha por meio de Lutero. Veja que a religiosidade hoje continua, o antissemitismo continua empregado no meio de nós protestantes, tá? Né? Ou se você coloca as bandeirinhas das tribos de Israel na sua igreja,
Logo as pessoas dizem que você está judaizando, logo elas te condenam. Tem um pastor amigo meu que eu estava falando para ele sobre o Davi. Davi é judeu, messiânico, e eu gosto muito dele, eu estava falando dele, e esse pastor logo me chamou de canto e disse, olha, tome cuidado com os falsos judeus, porque está escrito. Aí eu falei para ele, mas irmão, se Paulo está dizendo que é falso judeu, então não era judeu os caras. Eles entravam na sinagoga dizendo que era judeu, mas não era judeu. Mas esse cara é judeu, ele se converteu. Então, assim, nós estamos com uma religiosidade antissemita, de ódio sobre os judeus, que nós esquecemos que Jesus era judeu, Paulo era judeu, Pedro era judeu, Estevão era judeu. Nós esquecemos que a igreja nasceu dentro do judaísmo. Nós esquecemos que os relatos bíblicos a respeito de festa bíblica e tantas outras coisas não veio de judeus, veio do próprio Deus. Por quê? Porque o antissemitismo está impregnado na nossa cabeça. Então a gente não aceita a ideia de guardar o sábado. Não, porque isso é judaísmo, né? Irmãos, no Google tem a história da igreja e dos governantes romanos, seus magistrados, e você vai ver a história de Flávio, você vai ver a história do imperador César, Glauco, de Diocleciano, de todos esses torturadores. Você vai ver a história deles. Aí no final da história desses torturadores romanos, o último aparece o Constantino, que também era um imperador romano e perseguidor. Só que aí ele faz uma junção, não vamos mais perseguir esses crentes não, vamos nos unir a eles. Só que tem uma coisa, vamos obrigá-los a infiltrar a religião romana na religião cristã. E a primeira coisa que ele faz o domingo era o dia do Deus Sol. E ele diz, agora eles não vão mais adorar a Deus no dia de sábado, eles vão adorar no dia do Deus Sol. Aí tem cristão que diz, não, pastora, mas Jesus nasceu no domingo, ressuscitou no domingo. Por isso que o domingo é o dia de adorar o Senhor. Jesus ressuscitou no sábado. E eu te mando todos os versículos bíblicos pelo WhatsApp da escola dominical. Né? Ele nasceu no sábado, ele ressuscitou no sábado e ele mesmo diz, eu sou o Senhor do sábado. Mas pastora, onde está escrito isso? Te mando versículo por versículo na Bíblia. Quem criou o domingo e mudou o dia da adoração foi Constantino, o imperador romano. Então veja, irmãos, que nós hoje ainda carregamos uma reforma protestante antissemita dentro de nós. A Bíblia faz descrição a gente reclama dos católicos. A PEPS, a PEPS foi criada com a Igreja Católica, diante da perseguição, eles roubavam os judeus, com o dinheiro eles foram construindo seus impérios, a PEPS foi uma e começou aquela coisa toda, tem até documentário sobre isso. Aí você diz, nossa, a Igreja Católica teve a Santa Inquisição que matou muitos na fogueira e perseguiu, e os nordestinos são judeus que se infiltraram no sertão do Nordeste, e você vê toda essa história de perseguição, recrimina a Igreja Católica, mas os protestantes também carregam o antissemitismo, ainda carregam uma religiosidade protestante diante dessas guerras religiosas, tá? A Bíblia faz descrições de variados métodos usados por Paulo para perseguir o povo. Paulo perseguiu os seguidores de Cristo usando recursos da lei, como foi falado pela Simone Eliane no início da aula. A própria igreja está perseguindo a igreja. Paulo não foi diferente. Ele usou a lei para perseguir o povo de Deus. Satanás, ele não vai mentir para crente, porque ele sabe que não pode mentir para crente não vai cair na lábia dele. Ele vai usar as próprias verdades da palavra de Deus. Teve uma das pessoas que me ligou, fez um comentário assim, você é tão moleca, tão infantil, tão idiota, de estar escrevendo aquelas coisas no Facebook a respeito das pessoas que saíram da igreja,
né? Você é uma pastora. Era para você dar testemunho. Começou a usar a palavra de Deus, as verdades da palavra de Deus contra a minha pessoa. Eu nem respondi o áudio e nem fiz questão de escrever nada, irmão. Sabe por quê? Porque minha consciência estava limpa, né? Eu coloco coisa a respeito de casamento e muitas pessoas se convertem através daquilo. Pastor, eu estava precisando ouvir isso. Pastor, eu estava precisando tomar uma decisão. Eu coloco coisas a respeito da igreja e pessoas me procuram e dizem, meu Deus, eu precisava ouvir isso hoje. Aí vem os religiosos e usam aquilo contra você e quer usar a própria palavra de Deus para te acusar. E Paulo fez isso. Ele usou os recursos da palavra de Deus. Então, como reconhecer um religioso? Ele vai usar os recursos da própria palavra de Deus. Isso é espírito do anticristo, espírito do engano. Ele vai usar o engano dentro das verdades de Deus. Está respondida aí a resposta do Ártemis, tá? Então, Paulo usava sua influência no Sinédrio para munir-se de cartas de autorização dos principais sacerdotes, a fim de encerrar o povo na prisão e matá-los. Sua perseguição tinha um ar de legalidade oficializada, né? E muitas vezes, irmão, a perseguição psicológica também tem um ar de legalidade oficializada. As pessoas acham que estão certas, que estão apoderadas das verdades de Deus e começam a destruir a vida dos outros. É importante ressaltar que nem tudo que é legal é moral. Nem tudo que é lícito é conveniente. Tem pessoas que tomam 1 litro de vinho, uma cerveja final de semana é conveniente para ela, mas para mim não é, né? Nem tudo que é lei, que é permitido, deve ser feito, né? Há muitos facinórios que se escondem atrás da lei para matar e oprimir inocentes. E hoje não é diferente, tá? Atos 26:1. Paulo perseguiu os seguidores de Cristo em seus redutos religiosos. Paulo perseguia e castigava os cristãos por toda a sinagoga em Jerusalém, bem como por cidades estranhas. Sua área de jurisdição transcendia os limites da Palestina, a autoridade que Paulo tinha. Suas cruzadas furiosas avançavam além dos limites de Israel, chegando para Damasco e até a Síria. Simão está dizendo, pastora, se está sendo seguida por esses religiosos nas redes sociais, é porque é importante para elas. Pois é. Aí o pastor diz, né, bloqueia esse povo que saiu da igreja e está te perseguindo. Eu não bloqueio, não. Se está lá, irmão, curioso com a minha vida, é porque ainda gosta, né? De alguma forma, como diz a Simone, está te seguindo porque você ainda é importante. Então, deixa elas lá. Então, as cruzadas furiosas avançavam além dos limites de Israel e foram até Damasco e até a Síria. Esse era Paulo. As sinagogas eram os locais principais de reunião, aonde os judeus congregavam para estudar a lei e para orar. Ali também os cristãos novos convertidos se reuniam para adorar a Cristo e cultuar a Deus. Então, Paulo empregava a tortura psicológica. A perseguição impetrada por Paulo não consistia apenas em sanções legais contra os novos convertidos. Ele castigava não apenas fisicamente, mas também psicologicamente. Atos 26:11. Ele mesmo fala isso. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando a falar mal, a blasfemar, né? Blasfemar fala mal, né? 1 Timóteo 1,13 ele diz, a mim que antes fui um blasfemo, falava mal, eu fui um perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia porque eu fiz na minha ignorância e na minha incredulidade. Detalhe, este homem que perseguiu a igreja não conhecia a Cristo. Hoje, respondendo à pergunta do Ártemis, muitos estão perseguindo, debaixo de uma religiosidade, conhecedores de Cristo. Isso, o que acontece? Por trás deles está o espírito do anticristo, o espírito do engano, atuando por trás de todos esse tipo de pessoas que conhecem a Cristo e ainda perseguem a igreja. Aí você diz,
Mas então a culpa não é deles, é do diabo. Não, a culpa é deles. Porque Deus só entrega, como o próprio Paulo diz, entrega alguém ao diabo quando ela não quer se converter. Quando o coração dela é rebelde, duro o suficiente, aí ela entrega. Por isso que Paulo vai dizer, irmãos, aquele blasfemo, aquele fofoqueiro, aquele isso, aquele aquilo, que está fazendo contenda, que está prejudicando os irmãos na fé, entrega ele ao diabo. Paulo diz isso nas suas cartas. Paulo está dizendo exatamente isso. Uma pessoa blasfema, rebelde, que conheceu a Cristo, conheceu o amor de Deus, conheceu o Espírito Santo, continua com as mesmas atitudes, entrega ao diabo. Eu costumo dizer, e a própria Bíblia, em seus contextos e textos, diz que um rebelde tem uma facilidade muito grande de ser usado pelo espírito do anticristo dentro da igreja, tá? A tortura psicológica é pior do que o castigo físico, como eu disse aqui. Muitos pastores, o ano passado, ano retrasado, se suicidaram. Acredito que a perseguição psicológica nesse tempo de pandemia foi uma tortura. Para mim, irmão, e para o pastor aqui, foi uma tortura. Né? Foi um tempo em que muita gente saiu da igreja e nos torturaram psicologicamente. E ainda torturam. E eu vou dizer, nós não abandonamos e entregamos a Satanás, vamos dizer assim, deixa ele sair do jeito que a Deus dará, porque a própria mão de Deus nos provou que estava conosco. Porque a tortura psicológica é tão forte quanto uma tortura física. Você vê o abandono do povo, você vê o desprezo do povo, e eu não estou falando de quem saiu da igreja. Muitas pessoas estão dentro da igreja e abandonaram os pastores e a igreja, tá? Usam os dons, usam as orações, mas não fazem questão nenhuma de fazer parte, colaborar, né, com aqueles irmãos que estão prontamente ali para estar com eles. Nós somos capazes de ouvir. Eu orei sozinha e eu estou sozinha. A gente é capaz de ouvir isso, né? Mas tudo bem. Então, a tortura psicológica é pior do que o castigo físico. Os campos de concentração nazistas também usaram esse artifício maligno e levaram muitas pessoas à loucura. Irmão, leva à loucura sim. Leva à loucura que é desesperador. É porque você nunca recebeu perseguições e blasfêmias na tua casa ao ponto de você ser rejeitado, esquecido e você ainda ter que ajudar as pessoas. Você nunca chegou nesse ponto, mas quando você chegar, você vai entender o que eu estou falando. Hoje não é diferente. Muitos crentes estão torturando pastores e igrejas psicologicamente. E a tortura é grande, não é pouca, tá? Saulo de Tarso, Estevão. Estevão, como nós lemos na revista, é considerado o primeiro mártir do cristianismo e Paulo teve sua participação crucial em sua morte. Ele teve plena culpa, pois era a autoridade do Sinédrio e tinha poder de impedir aquele massacre, mas ele não impediu, muito pelo contrário, ele consentiu com a morte de Estevão. Está escrito que quando Estevão foi apedrejado em Jerusalém e se derramava o seu sangue, Paulo consentia com a sua morte. Atos 8, verso 1 diz assim: fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pela terra na Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Está escrito que Paulo guardava as vestes daquele que o apedrejavam. Os homens que saíram para apedrejar Estevão, Paulo ficou com as vestes dele segurando enquanto os caras estavam matando Estevão. Isso está em Atos 22, 20. Quando o próprio Paulo declara: e quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente, e consentia na sua morte, e guardava as capas dos que o matavam. Na história de Paulo, no filme A História de Paulo, essa cena fica bem visível, quando Paulo está vendo Estevão ser apedrejado, e ele está segurando a capa daqueles homens que estão apedrejando ele. Mais uma vez eu repito, assista esse filme. A perseguição e a morte de Estevão foram como um vento que atiçou o fogo do Espírito. E, em vez de desanimar a igreja, animou e promoveu. Tá? O martírio de Estevão provocou uma perseguição. E a perseguição desembocou a dispersação do povo. E a dispersão
pendurou em uma evangelização mundial. A igreja que estava presa em Jerusalém agora dispersa no mundo todo. Atos 8,4 diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. Do ponto de vista humano, aquele foi um dia tenebroso para os crentes. A história diz que o sangue da morte dos cristãos nessa perseguição foi tão grande, que para atravessar um local, um determinado local, tinha que atravessar a nado, de tanto sangue. Tem muita gente esperando. A Bíblia diz que naquele dia a perseguição será tão grande que o sangue se daria no freio dos cavalos. Onde fica o freio do cavalo? Né? Na boca do cavalo tem um negocinho que eles freiam o cavalo. O sangue daria no freio dos cavalos. Tem muito crente aí esperando a grande tribulação e esse dia acontecer, sendo que ele já aconteceu. A perseguição foi tão grande que acabou-se as árvores. Na época de César não tinha mais árvores para fazer cruz, de tanta crucificação que eles fizeram. E assim por diante. A perseguição espalhou os judeus e os crentes por toda parte do mundo, e assim se cumpre o versículo que o próprio Cristo fala em Mateus, que eles seriam espalhados pelo mundo e o evangelho iria ser anunciado por todo mundo. Mas, do ponto de vista de Deus, essa perseguição, como eu costumo dizer, Deus é soberano e na sua soberania ele pega a maldade e usa a maldade do homem para o bem do seu povo. Aí vem o versículo: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa perseguição foi o começo de uma grande revolução espiritual, porque o mundo pôde ser alcançado pelo evangelho. Quando a igreja se alargou das suas fronteiras, saindo de Jerusalém em direção aos confins da terra, cumprindo a palavra de Cristo, há uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. Desde o seu nascedouro, desde quando a igreja nasceu, ela está sendo perseguida por Satanás, porque Satanás nunca deixou a igreja quieta. Assim como uma pessoa aceita Cristo, ela passa a pertencer à igreja, começa a ter um seu encalço pelo seu adversário. Muitas vezes o seu adversário é um religioso que liga na tua casa e diz que ele está muito bem, obrigado, e começa a te infiltrar naquilo que para ele parece bom. Irmão, não cai nessa loucura. Uma vez eu estava muito bem em São Paulo, promovida pela Vession para uma das melhores lojas da Vession, na Oscar Freire e Gabriel Monteiro, num dos melhores bairros de São Paulo. E eu estou dando esse exemplo para que você coloque esse exemplo no contexto de igreja. E meu esposo disse: vamos para Salvador, e todo dia meu cunhado ligava: vamos para Salvador, porque Salvador é bom. Só que era um sonho do meu cunhado morar em Salvador, não era o meu sonho, não era o sonho do meu esposo. Mas de tanto ele falar como era bom, que lá ele estava vivendo, que lá ele estava isso, lá ele estava aquilo, começou a infiltrar isso na nossa cabeça e a gente terminou largando o nosso trabalho, largando essas promoções que eu tinha recebido numa empresa que eu sempre quis trabalhar, para ir para Salvador. E lá eu fui viver uma vida que não era minha, mas o desejo de outra pessoa. E foi frustrante, ameaçador para o meu casamento. E voltamos debaixo de cicatrizes e feridas que carregamos até o dia de hoje, não porque não somos curados, mas as situações provocaram isso diante dos familiares, que é o irmão do Marlon, a sua mãe, foram feridas grandes, enfim. E dentro da igreja, muitas vezes a pessoa está bem, está fluindo bem, está sendo abençoado. É uma bênção há anos, né, dentro da igreja. Aí vem outra pessoa de fora, uma religiosa, que não está conformada com nada e começa a falar: olha, aqui eu sou obreiro, aqui eu sou isso, aqui eu sou aquilo, né? Sai daí, vem para cá, e você, né, precisa ser enxergado, você precisa, né, ser reconhecido. Irmão, só o fato de você estar dentro da igreja de Cristo, você já é reconhecido. Não vá viver a história de outra pessoa, não vá viver a vida de outra pessoa. Talvez você está deixando de viver a sua vida por conta de pessoas religiosas. O diabo, ele vai usar o espírito do anticristo, do engano e as próprias verdades de Deus dentro da igreja para te tirar dentro da igreja. Ártemis, essa é a nossa luta hoje. É contra o espírito do anticristo que vem por meio de corações rebeldes dentro da igreja. É uma luta incansável
do adversário. E por isso nosso Senhor nos manda ter bom ânimo, pois não podemos nos cansar de lutar, devemos resistir ao engano. Né? Eu vejo muitos crentes caindo no engano. 2 Timóteo 13:12 diz assim: todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão de perseguição. Se você não está sendo perseguido, tome muito cuidado. Se os religiosos não estão ligando para você para te tirar do teu conforto e do lugar onde Deus te colocou, tome muito cuidado. Mas se você está sendo perseguido, perceba-se que algo diferente está em você. A perseguição contra a igreja nunca cessou. Satanás sempre bateu de frente com a própria igreja. Mateus 16:18, Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E se a igreja está viva, se ainda existem cristãos em Cristo, sinceros e verdadeiros até o dia de hoje, é porque as portas do inferno não prevalecerão. Não teve Adolf Hitler, não teve Saulo, não teve Diocleciano, não teve imperador que derrubasse as portas da igreja. Na Idade Média, vários foram os instrumentos destrutivos que os papas usavam para intimidar os crentes fiéis. E uma delas foi a Santa Inquisição. Talvez você já ouviu falar na Santa Inquisição, usada pela perseguição católica contra os protestantes. Né? Muitos cristãos foram queimados vivos na fogueira do ódio. Muitos cristãos foram perseguidos na Europa e começaram a migrar pela América. Acabaram construindo nela, na nossa América, a maior potência da terra relacionada ao cristianismo. Hoje, a perseguição é camuflada. Satanás sutilmente está usando pessoas de dentro da igreja, como falsos mestres, falsos pastores e falsos profetas. Irmãos, isso é o espírito do anticristo atuando dentro da igreja. Tome cuidado. A perseguição hoje é diferente. Parece ser a mesma, mas agora o espírito do anticristo, como disse João, disse Pedro, já está entre nós. Os falsos mestres podem querer te ensinar algo que não está dentro do contexto que Deus quer para você. Os falsos pastores e falsos profetas, irmãos, vão querer te tirar daquilo que Deus está realizando em você. Crie raízes. Tome cuidado com as falsas doutrinas, pois Satanás está perseguindo sutilmente os cristãos. Tem um ditado: se não pode com ele, una-se a ele. É o que o diabo está fazendo, para perseguir com disseminação, falsa teologia, falsas doutrinas, falsos ensinos, e muitos cristãos estão caindo nisso por oportunismo, porque o ego dentro das pessoas de quererem ser reconhecidas e quererem ser maior que as outras, estão dentro delas. Então, aonde lhe oferecem cargos, as pessoas estão indo, estão acompanhadas de falsos mestres, falsos pastores. Eu estava conversando com um pastor ontem, diante dos pastores da igreja anterior que nós estávamos, nenhum eram ungidos. E nós estávamos num congresso de seminário, onde o peruano Davi Rebolo, ele disse: eu quero que suba no altar somente os pastores ungidos. E ele dá uma ênfase, uma diferença a esses pastores que foram estudados e escolhidos pelo próprio Deus. Mas quantas pessoas se auto-ungiram? Quantas pessoas foram ungidos, vamos dizer assim, como diz muitos, na beira da esquina, né, por pessoas sem autoridade, que você não sabe nem quem as ungiu, e assim por diante. E estão arrastando milhares de pessoas para suas denominações, com disseminações de falsas teologias, falsas doutrinas, sem conhecimento algum. Irmão, quando um sistema se volta contra a igreja, a perseguição é violenta, selvagem, excesso, sem medidas e contínuas. O próprio Jesus havia alertado os discípulos disso, que eles seriam perseguidos, expulsos da sinagoga. Veja que isso já aconteceu. Tem muita gente esperando a grande tribulação, mas isso já aconteceu. Jesus disse: muitos de vocês serão perseguidos e expulsos das suas sinagogas. Vem mesmo a hora, João 16, em que qualquer que vos matar cuidará de fazer o serviço de Deus.
João 16, verso 2, são palavras do próprio Cristo. Qualquer um que vos matar fará o serviço do próprio Deus. Então veja que isso aconteceu. Na perseguição contra os judeus na igreja primitiva, eles estavam matando os cristãos, mas a igreja só estava crescendo e sendo espalhada pelo mundo, fazendo o serviço do próprio Deus. A igreja cresceu dentro do judaísmo. Na medida que cresciam, a hostilidade, a manifestação de rivalidade entre crentes cristãos e os judeus na sinagoga assumiu um caráter mais distinto. Eles foram expulsos da sinagoga, onde foram obrigados a desenvolver sua própria adoração. Eles começaram a se encontrar de casa em casa e logo construíram os seus templos para adorarem, já que na sinagoga não podia, e assim veio a dispersação. Os judeus praticavam seus pecados, vamos dizer assim, antes de Cristo. Eles praticavam seus pecados, era assim que eles estavam vivendo. E depois de praticar seus pecados, era só ir lá sacrificar um animal, colocar como sacrifício e já estava tudo resolvido com Deus. Essa religiosidade de viver uma vida de pecado e achar que matar um animal ia resolver seu problema, Deus já estava com nojo e aboliu esse tipo de situação. Por isso que ele diz, não quero mais sacrifício. O judaísmo era uma religião oficial e a igreja, que eram os judeus e os cristãos, gentios de todo o mundo, não tinha uma posição oficial como o judaísmo tinha. Por isso que eles foram perseguidos como se fosse uma seita judaica. Houve uma perseguição e uma tortura. Vamos no último tópico que fala sobre a sua tortura. Os cristãos inicialmente perseguidos pelo Sinédrio, logo eles desvincularam-se das sinagogas porque delas foram expulsos, assim cumprindo a palavra do próprio Cristo. Como todas as vítimas nas arenas, eles morriam de forma criativa nas mãos dos gladiadores ou nas garras de animais. Tem até um filme aí, O Gladiador. Muitos daqueles gladiadores eram cristãos, não todos, mas muitos eram cristãos. Eles colocavam os gladiadores, eram um gladiador, dois gladiadores, e eles tinham que se matar. Quem matasse o outro ganhava. E muitas vezes esses gladiadores eram próprios cristãos, da mesma fé, muitas vezes da mesma família, e eles colocavam eles para lutarem entre si. Não sei se você já viu filme sobre gladiadores, mas os cristãos eram torturados em simulações de batalhas, como o do gladiador, em simulações de teatros eles eram torturados, com histórias mitológicas de deuses e lutas. Irmãos, eles eram grelhados vivos, tá? Diante da barriga e do estômago dos seus próprios deuses, tá? No último tópico, a revistinha fala sobre a perseguição pentecostal. Eu vou falar de uma perseguição geral que tivemos em nosso país. Na primeira igreja presbiteriana em São Bento, na Pernambuco, tem uma placa lá sobre o primeiro mártir da cidade. O primeiro mártir, o homem a ser morto, apedrejado, lá na minha cidade, foi um seminarista presbiteriano. Ao levar o cristianismo protestante para aquela igreja, foi torturado pelos católicos. E naquela igreja, onde ele fundou, tem uma placa em homenagem àquele homem. A perseguição é um fenômeno que ocorre em toda a história do cristianismo, desde o nascimento do judaísmo, passando pelos primeiros séculos sob o Império Romano, chegando até os dias de hoje. A perseguição ela é efetiva de forma cruel nos países muçulmanos e nos países de sistema de governo comunista, como a China e tantos outros. Atualmente, o mundo inteiro, principalmente nos países muçulmanos e na Índia, e nos países de capitalismo, de Estado, como China, Coreia do Norte, Laos e Cuba, e dentre outras, a perseguição aos cristãos de várias denominações está sendo brutalmente acontecida. Isso não parou. Hoje, muitos cristãos estão morrendo, muitos cristãos estão sendo perseguidos. Irmãos, é fato, essa perseguição da igreja existe no mundo todo e ela está chegando na América, está sendo introduzida na América e os cristãos estão dormindo. Os órgãos que se dizem proteger os direitos humanos, como a ONU, fazem vista grossa quando o assunto é perseguição ao cristão. Na China, por exemplo,
eles dizem que lá pode ter igreja, porque a ONU fala que todo lugar tem que ter o direito, né, de congregar, direito de religiosidade, aquela coisa toda. Aí eles colocam uma igreja. Só que dentro da igreja tem que ter a foto do imperador da China lá, do governante. E aquela foto tem que ser adorada. Eles não podem ter mais de 50 membros. Eles têm que ter a igreja deles, mas a Bíblia de acordo com o que o governo exige para eles. Então, por conta disso, tem a igreja escondida. A igreja escondida não adora o imperador, não adora o governo, e tem mais de 50 pessoas. E por conta disso, eles são mortos, são torturados. E a ONU abafa esse caso e faz vista grossa desses casos, mesmo sabendo das situações nesses países. Os muçulmanos têm feito verdadeiras chacinas no mundo afora, inclusive dentro do próprio judaísmo até hoje. Nos países muçulmanos, a lei islâmica proíbe a conversão de um muçulmano ao cristianismo. Tem um filme muito lindo que se chama Por Trás do Sol. Este filme é uma história real de um jovem que se converte ao cristianismo e vai visitar a sua família. E a sua família descobre que ele é um cristão e agora a própria família dele passa a persegui-lo para matá-lo, porque é lei. Se um dos seus filhos, filhas ou quem quer que seja, se converter ao cristianismo, ele deve ser morto. Então, isso existe no mundo, isso está se infiltrando em nosso país de uma forma que as pessoas não estão percebendo com algumas leis que estão vindo, tá? E isso já está real em nosso meio. Daqui a pouco vamos estar igual à Europa. No lugar de igrejas vão estar bares e boates. E as pessoas vão se acostumar e achar isso normal, porque não estão dando valor ao que é santo e não estão separando o santo do profano. Os casos de maus tratos são tão numerosos para esses países que, pela lei muçulmana, o que se converter ao cristianismo é passível de pena de morte. E quando isso não acontece, há aprisionamento, tortura pesada. Eu me lembro de uma mulher, mãe de 5 filhos, a qual nós oramos por ela. Ela foi presa pelos muçulmanos porque no local de trabalho dela, uma muçulmana descobriu que ela era cristã. E por conta disso ela foi presa, jogada numa masmorra de ratos, lodos, lugar de enfermidade. Ela pegou muitas doenças, quase morreu dentro daquele lugar e não tinha direito nem a tratamento. E a nossa oração era que os advogados cristãos que estavam lutando pelaquela mulher conseguissem tirar ela daquela prisão para que, no mínimo, ela recebesse tratamento. Outro lugar de grande perseguição, eles colocam as pessoas dentro de latões, no sol castigante do deserto, e dão comida salgada para eles, para que eles venham inchar devido ao sal, não dão água a essas pessoas, e elas morrem torturadas no calor infernizante dentro de um latão em pleno deserto. Então, irmãos, veja que a perseguição, tanto em nosso país, dentro da nossa igreja, dentro das nossas casas, tá? É marido que fala para a mulher, ô missionariazinha, vai lá atrás do teu pastor, vai lá atrás da tua pastora. Isso é uma perseguição psicológica, religiosa, colocada pelo próprio anticristo dentro das nossas casas, porque estamos cheios de religiosidade. A agressão não é somente física, mas é psicológica. Então, que nesta manhã você possa acordar diante de tudo isso que está acontecendo. Você possa tirar de você o véu da religiosidade, tirar da sua casa a religiosidade de uma vez por todas, se converter a Cristo. Como nós vimos aqui na aula, muitas coisas já aconteceram. O início do fim começou desde o dia em que Cristo nasceu. Joel, Amós e tantos outros profetas já falaram sobre isso. Desde o princípio, a igreja ela é perseguida. E se ela não fosse uma instituição divina, constituída pelo próprio Cristo, edificada por ele, ela já não existiria mais. Amém, irmãos? Então, tem uma pergunta que o pastor fala, né? Se fosse hoje você, diante dessa situação de perseguição, será que você estaria com Cristo? Né? Muitos hoje, por nada e por motivo algum, estão deixando de servir a Cristo, estão deixando de servir o reino de Deus por pura religiosidade. Imagine quando a perseguição começar. Começar não, porque ela
ainda está entre nós. Imagine quando o anticristo se levantar. O que vai ser desses crentes dodóis e mimimis? Que você se levante hoje na força do leão. Vá para o culto, como aquele que diz para o pastor: pastor, eu estou aqui com você. Como o Senhor Jesus me ordenou, servir uns aos outros. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que vocês tenham uma semana abençoada para a glória de Deus. Fiquem com Deus.